Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, exercícios da Banca Vunesp 2023, canal Gramática com Andréia. Primeiro exercício, considere os trechos do texto. E agora, a expectativa está sobre a natureza da mordida, seu livro do meio que acaba de ser reeditado. As construções fluidas, o trabalho cuidadoso com a palavra, a prosa poética, com frases altamente tatuáveis também ajudam. As vírgulas são empregadas correta e respectivamente no trecho do primeiro e do segundo parágrafo para. Bom, olha o que nós temos. Agora a expectativa está sobre a natureza da mordida. Entre vírgulas, seu livro do meio, certo? Já percebo que aqui eu tenho o quê? Uma explicação. Por que, professora, explicação? Porque eu estou explicando que não é qualquer livro, é o livro do meio, certo? Então, é explicativa, que acaba de ser reeditado. Porém, vamos conferir. As construções fluidas, o trabalho cuidadoso com a palavra, a prosa poética com frases altamente tatuáveis também ajudam. Olha o que acontece, nós temos sujeito composto. O que é que também ajudam? As construções fluidas, o trabalho cuidadoso com a palavra, a prosa poética, certo? Então, eu tenho sujeito composto, não é isso? E se eu tenho um sujeito composto, observe que está separando o sujeito composto e eu tenho uma ideia de enumeração, ó, as construções, o trabalho, a prosa, certo? Então, o nosso gabarito é alternativa A, separar expressão explicativa e indicar numeração, tudo bem? Por que que aqui eu falei que não tenho, que eu já defini que é uma explicação? Porque olha lá, eu tenho um aposto explicativo. O núcleo do aposto é substantivo, ó, a palavra livro, tá? Então, eu estou explicando. Então, nós temos aqui um aposto explicativo e aqui um substantivo composto, dando ideia de enumeração. Portanto, gabarito A de aprovados e os outros nós vamos eliminar. Belezinha? Vamos conferir? Muito bem. Vamos ao próximo exercício. Nas passagens, a expressiva queda do desemprego, e isso não quer dizer, os termos destacados pertencem correta e respectivamente às mesmas classes de palavras daqueles destacados. Bom, então olha só, o que eu tenho aqui? Fala de classe de palavra. Lembrando que nós temos 10 classes de palavras na língua portuguesa, tá? Então, olha o que eu tenho. Expressiva, a expressiva queda, não é qualquer queda, é uma queda expressiva. Então, expressiva é um adjetivo, certo? E isso não quer dizer, isso é um pronome, certo? Um pronome demonstrativo. E aí, o que nós vamos fazer? Olha só, os termos destacados pertencem correta e respectivamente às mesmas classes de palavras daqueles destacados. Só que eu quero, ó, respectivamente, ou seja, primeiro adjetivo, segundo pronome demonstrativo. Tudo bem? E aí nós vamos lá, ó. Graças a um crescimento, acabei passando, tá? Não olhem, fechem os olhos na hora que apareceu ali a resposta. Foi sem querer com a caneta. Graças a um crescimento surpreendente da economia. Crescimento é adjetivo? Não, crescimento é substantivo. O adjetivo é surpreendente, né? Então, um crescimento não é qualquer crescimento, um crescimento surpreendente. Já posso, né, eliminar essa alternativa. No entanto, vamos ver o que é o qualquer. O qualquer é um pronome, né? Um pronome indefinido. Sim? Na B, o mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes. Todos, pronome. Tá? Todos, pronome. E pronome indefinido, tá? Todos, pronome indefinido. Enquanto surpreendente é um adjetivo. Tudo bem? Como fala respectivamente, não tem como eu simplesmente descartar
né, colocar esta alternativa, porque está ao contrário, primeiro pronome indefinido e depois adjetivo. Então, provavelmente eu já vou eliminá-la, certo? Por conta da ordem. Aí a C, vamos ver C. O que nós temos aqui, ó? A começar pelo rendimento médio. Rendimento substantivo. Médio é o quê? Adjetivo. Sim? As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Todos. Pronome indefinido. Professora, mas lá é pronome demonstrativo. Tá, não sei se a banca pediu especificamente pronome demonstrativo ou simplesmente pronome. Então, vamos deixá-la em aberto, né? Esta alternativa ficará aberta. Como uma possibilidade. Um momento brilhante de pujança econômica. Pujança é o que, pessoal? Substantivo, econômica, né? Substantivo. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim, desde preposição. Então, eu já elimino, certo? Na E, trata-se da melhora mais longa. Melhora é um substantivo, enquanto entre é uma preposição. Portanto, qual é o nosso gabarito de forma respectiva? Médio, adjetivo, todos, pronome. Portanto, o nosso gabarito é a C, de convocação para assumir o cargo do próximo concurso. Vamos conferir? Tá lá, alternativa C. Vamos para a última questão. Considere as passagens deste vídeo, tá? Considere as passagens do quarto parágrafo. Cidadão é, pois, o natural de uma cidade, sujeito de direitos políticos e que, ao exercê-los, intervém no governo. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade ao exercício de direito. Os trechos destacados expressam, correta e respectivamente, relações de sentido de que. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Cidadão é, pois, o natural de uma cidade. Por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, nós temos aqui conjunção e preposição. E estas trazem um sentido para o texto, né? Um efeito de sentido. Então, a banca quer, respectivamente, as relações de sentidos expressas. Eu acho mais fácil começar pelo por. Por quê? Olha o que eu tenho aqui, ó. Por causa, tá? Por causa de expressar o vínculo entre o Estado e seus membros. Então, eu já sei que é uma causa. Pode observar, gente, não tem ideia de restrição, não tem ideia de comparação e não tem ideia de finalidade. Ó, por causa de expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, consequentemente implica submissão, né? Então, a causa de uma coisa, eu tenho outra coisa, tudo bem? Então, eu já sei que é causa, belezinha? E agora, o pois, conclusão ou adversidade? É conclusão, né? O que tem como adversidade? As conjunções adversativas. Contudo, entretanto, no entanto, todavia, porém e mas. Tem ali, pois? Não. Então, estas são as que trazem ideia de adversidade, pois são as conjunções adversativas, certo? Então, eu já elimino a E e eu sei que é a alternativa A. Deixa eu só comentar do pois rapidamente, porque ele pode muitas vezes confundir com explicativa, tá? Só que você pode observar que aqui eu digo assim, ó, cidadão é, portanto, o natural de uma cidade, certo? E aí nós falamos assim, ó, que explicação é quando o pois está entre vírgulas, tá? E a conclusão é quando vem depois do verbo a oração a qual ele pertence. Tanto que você pode observar que ele está entre vírgulas, tudo bem? Como assim, professora, de explicação? Explicação seria assim, ó, deixa eu pensar num exemplo. Para explicação, bom, um exemplo aqui, ó, poderia ser estude
pois valerá a pena, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada pela atenção e até mais.